Envido. Eu não sei. Escutei em Vito. Era real envido. Em Vito uma ova, caralho. Salvo pelo dono. Mas ainda dá pra ouvir. Salvo Parem, quietos. O quê? Escutem. Tem alguma coisa no ar. Neve no verão? Tá gelado. Olá. Olha, com essa série nova da Netflix aí, né? El Eternauta voltou com tudo para as conversas. Totalmente. Todo mundo falando. Pois é, mas junto com a empolgação, voltou também aquela dúvida antiga, sabe? Sobre essa HQ argentina que é lendária. Afinal, a história original, ela tem um final mesmo ou ficou perdida no tempo? Essa ideia de que ficou inacabada viralizou de novo. Essa é, assim, talvez a maior confusão que existe sobre El Eternauta. E a resposta curta é sim. A história original, aquela publicada lá nos anos 50, ela tem um final bem definido, conclusivo mesmo. Ah, então tem final? Tem. Essa ideia de inacabada é mais um sentimento, sabe? Um lamento simbólico muito forte que está ligado ao desaparecimento trágico do roteirista, o Hector German Oesterheld, durante a ditadura militar argentina. Nossa, que pesado. Muita. Então, não é um problema da trama original, que de fato se encerra. O problema é que essa interpretação equivocada muitas vezes se espalha para quem não leu a obra. Sabe? Aí a pessoa ouve falar e repete achando que falta um pedaço da história mesmo. Entendi. É impressionante como a história pessoal do autor se misturou tanto com a obra, né? A ponto de criar essa confusão toda sobre o final. Então, acho que a nossa missão aqui hoje é justamente fazer um reconhecimento nesse território imenso que é o universo de El Eternauta. Exato. Desbravar isso aí. Vamos explorar a história original, claro, mas também as sequências, os remakes, as versões alternativas. Tentar entender o que é considerado canônico, né, a história oficial, o que são outros caminhos e por que essa obra gera tanta discussão. Ok, então vamos desembrulhar isso. O foco vai ser mapear essa trajetória toda e tentar decifrar o impacto dela. Ótimo plano. Para começar, então, vamos colocar o original no lugar certo no tempo. Roteiro do Oesterheld, desenhos do incrível Solano Lopes, publicada lá entre 1957 e 1962. E é, assim, realmente impressionante pensar nisso. No pioneirismo, né? Exato. Isso veio antes de Doctor Who, antes de Star Trek. Antes de 2001, Uma Odisseia no Espaço. E muito antes de Star Wars. A gente está falando de um marco, um pioneiro mesmo da ficção científica do século XX. Dá para ver uma influência clara de H.G. Wells ali, né? Guerra dos Mundos, talvez. Com certeza. E a premissa central, sem dar muito spoiler para quem ainda não leu, é um thriller de sobrevivência, daqueles de tirar o fôlego mesmo. Tudo começa com aquela neve misteriosa, mortal, caindo sobre o Buenos Aires. Sinistro demais. E fulmina qualquer um que toque nos flocos. A narrativa explora, assim, com muita maestria, como essas situações extremas revelam o melhor e o pior do ser humano. A gente acompanha o Juan Salvo e um grupo tentando sobreviver, entender o que está acontecendo, resistir aos invasores por trás de tudo, os tais elos. E tem toda aquela tensão, né? Emoção contra a razão. Isso. Nos momentos de crise, né? E a história levanta umas questões bem profundas sobre resiliência, sobre o espírito humano diante do desconhecido. É muito forte. E vale reforçar, né? Essa história original de 57, ela se fecha. Tem começo, meio e fim. Muita gente, às vezes, projeta nela uma crítica muito direta à ditadura militar argentina. Sim, essa associação é comum. Mas essa carga política mais explícita, ela vai ganhar força mesmo depois, nas outras obras, né? Tentar encaixar essa leitura tão marcada só no original, talvez até tire um pouco o brilho das continuações, que tinham essa intenção política de forma bem mais consciente, mais central. Perfeito. É uma leitura válida, mas a intensidade política cresce depois. E sobre a série da Netflix que você falou no começo? Sim. Pelo que parece, a proposta é ser uma adaptação direta dessa trama original de 57 mesmo. A mudança principal que a gente vê é trazer tudo para os dias atuais, claro, com tecnologia, questões sociais de hoje. Faz sentido atualizar. Mas a essência da luta pela sobrevivência, o mistério da invasão,
Parece que isso é o núcleo da adaptação deles. Legal. Mas antes mesmo das sequências mais famosas, tipo a parte 2, tiveram outras tentativas de expandir ou recontar a história, né? Sim, sim. Tiveram umas coisas interessantes aí no meio do caminho. Lá nos anos 60, o próprio Esterheld começou a reescrever a HQ como um romance mesmo, em prosa. Ia se chamar El Eternauta e Outros Cuentos de Ficción. Ah, ele tentou adaptar para livro. Tentou. A ideia era dar um tratamento mais literário, aprofundar mais, né? Ele chegou a escrever umas 200 páginas, mas o projeto ficou inacabado. Poxa. Esse manuscrito foi recuperado depois pela família e publicaram só em 2015. Mas é mais uma curiosidade, assim, para quem é muito fã mesmo. Não é um conto de entrada essencial na saga, sabe? Entendi. E depois disso veio uma versão que causou um rebu na época, né? O tal remake de 1969. O que mudou ali? Ah, o remake de 69. Esse é um ponto de virada importante. O Esterheld revisitando a própria criação, só que agora com uma intenção política, assim, muito mais na cara. Aberta mesmo. Anti-imperialista total. Mais direto ao ponto. Bem mais. Aqui é onde fica realmente interessante ver a evolução do pensamento do autor, né? Por exemplo, a trama meio que sugere que as potências mundiais teriam feito um acordo com os Elos, os chefões da invasão. Um acordo? Como assim? Tipo, entregando o hemisfério sul para os invasores para garantir a própria sobrevivência. Uma analogia bem clara à exploração econômica da América Latina, né? Nossa, que pesado. Pois é, o material que a gente analisou até aponta que, narrativamente, isso talvez diminua um pouco aquele terror cósmico meio inexplicável dos invasores originais. Dá para eles uma motivação mais negociável, digamos assim. Entendi. E não foi só o roteiro que mudou radicalmente. A arte também deu o que falar, né? Saiu o Solano Lopes e entrou o Alberto Breccia. Exatamente. E aí foi outra revolução. O Breccia trouxe um estilo artístico completamente diferente. Muito mais experimental, expressionista, quase abstrato em alguns momentos. Imagina o choque para quem lia na época. Foi total. O pessoal estava acostumado com aquele traço mais clássico, mais detalhado do Lopes. Choveu crítica. Hoje, olhando para trás, a arte tem uns momentos de força visual assim inegáveis. Mas é fato que em algumas partes a abstração dificulta um pouco entender a ação, sabe? Sim, deve complicar a leitura. E essa versão também acabou cancelada, com um final bem abrupto. Muitos hoje consideram ela meio injustiçada ou superodiada na época. Mas a importância dela é inegável, porque foi a primeira a carregar essa bandeira política tão forte que hoje muita gente associa, às vezes errado, só com o original de 57. Ela marca uma transformação tanto no Juan Salvo quanto no próprio Osterheld como escritor. Faz sentido. Essa mudança de tom político que você falou, ela se intensifica mais ainda na sequência direta à parte 2, né? Aquela de 1976. Explode de vez. Ali não tem mais sutileza. É o Eternauta parte 2, é onde essa ligação direta, visceral mesmo, com a ditadura militar argentina, se estabelece de vez. Lançada em 76, ela reuniu de novo o Esterheld e o Solano Lopes. A dupla original de volta. Só que o contexto era completamente outro. O Esterheld já estava na clandestinidade, militando nos Montoneiros, que era uma organização guerrilheira de esquerda bem importante na Argentina da época, e vivendo sob ameaça constante do regime. O que é fascinante aqui é que quase toda a fama e as conexões que se fazem hoje entre a Eternauta e a ditadura vem, na verdade, desta parte 2. Ah, então é mais da parte 2 do que do original essa fama. Muito mais. Ela é carregadíssima de alegorias contra o regime militar. Funciona quase como um chamado à resistência, sabe? Uma peça de propaganda disfarçada de ficção científica. Entendi. E a trama em si também muda bastante, né? Sai daquela coisa só de sobrevivência em Buenos Aires. Muda radicalmente. Eles aproveitam uma brecha que ficou no final da parte 1 e a história vira uma mistura meio A Máquina do Tempo com o Planeta dos Macacos. Como assim? O Juan Salvo é jogado séculos no futuro, num mundo pós-apocalíptico, onde os Elos venceram e os humanos regrediram para um estado quase tribal. E um detalhe curioso, o Osterheld se coloca como personagem na trama. Ele interage com o Salvo. O próprio autor. Que doido. Isso abre espaço para metalinguagem, imagino. Totalmente, a história comentando a si mesma. Bem interessante essa parte.
Mas essa parte 2 também não é unanimidade, né? Nem entre fãs, nem críticos. Eu ouvi falar disso. Quais são as críticas? Olha, existe uma crítica bem relevante que a análise que a gente consultou indica que era compartilhada até pelo próprio Solano Lopes na época. Parece que a priorização da mensagem política, da resistência, acabou comprometendo um pouco a consistência do personagem Juan Salvo. Como assim? Ele toma umas decisões, faz uns sacrifícios que parecem meio destoar da caracterização original dele. Às vezes muda de postura muito rápido entre um capítulo e outro, tudo para servir ao discurso antiditadura. Não que seja uma obra ruim, longe disso, mas fica um pouco abaixo da original em termos de coesão, sabe? E a trama em si fica mais derivativa de outras ficções científicas da época. Entendi. E o final dessa parte 2 também ajuda naquela confusão do inacabado, pelo que eu entendi, né? Exatamente. Contribui muito para isso. Depois de toda a jornada no futuro, os personagens conseguem voltar para o passado, especificamente para o ano de 1976, um pouco antes da invasão original começar. E aí vem a frase que gerou toda a interpretação. Qual frase? O Juan Salvo diz para o companheiro dele que um novo inimigo está chegando e precisa ser combatido. Muita gente leu isso literalmente. Tipo, cadê o capítulo mostrando esse novo alienígena? Ah! Mas a intenção era claramente simbólica. O novo inimigo era a própria ditadura do Videla, que tinha se instalado naquele ano. Era um chamado à luta no presente do autor e dos leitores da época. Não era sobre um novo monstro espacial. Faz todo sentido pensando no contexto do Westerheld na clandestinidade. E depois da parte 2 veio a 3, mas aí já sem ele. Sim. El Eternauta Parte 3 foi produzida depois que o Westerheld já tinha sido sequestrado e desaparecido pela ditadura, lá por 77. O Solano Lopes continuou nos desenhos, mas com outros roteiristas. E para ser bem direta, a análise que a gente tem classifica essa parte como bem fraca mesmo. Uma porcaria foi o termo usado na fonte. Nossa, o que aconteceu? O Juan Salvo, que já tinha ganhado uns poderes na parte 2, aqui ele vira praticamente um super-herói cósmico, abrindo portais dimensionais com a mente, sabe? Coisa nível X-Men poderoso. Fugiu totalmente do original. Totalmente. A história fica repetitiva, basicamente recontando a invasão original com algumas variações. O próprio Solano Lopes admitiu depois que não ficou satisfeito e meio que renegou essa continuação. A recomendação que surge da análise é simples. Pode pular essa parte sem medo de perder algo essencial. Ok, então, parte 3, pulamos, mas o universo de El Eternauta não parou por aí, né? Vieram outras abordagens depois. Não parou. A saga continuou buscando novos caminhos. Nos anos 90, por exemplo, surgiu um Mundo Arrependido, que seria uma mid-cal, sabe? Mid-cal? Como assim? Uma história que se encaixa entre partes da saga original. Nela, o Juan Salvo viaja no tempo de novo e vai parar nos anos 90, antes daquele encontro final dele com o Osterheld, como personagem lá na parte 1. Ah, entendi. Preenche uma lacuna. Isso. É uma aventura mais focada na ação tradicional. Ela até introduz a ideia de múltiplas linhas temporais, onde a invasão não rolou, mas não explora muito isso a fundo. A crítica mais curiosa, digamos, do material que a gente viu sobre essa história é sobre os vilões. O que tem os vilões? Depois de ameaças tão icônicas como os Manos, aqueles aliens com muitos dedos que controlavam os soldados cascarudos e os misteriosos Hélios. Aqui, os invasores são descritos como vacas espaciais. Oi. Vacas espaciais. Sério? É o que diz a fonte. Parece que a criatividade deu uma escorregada feia ali. Vacas espaciais. Essa eu não esperava mesmo. Bom, e depois dessa mid-cal bovina, veio algo que tentou colocar um pouco de ordem na casa, né, pelo que eu li. Ódio Cósmico. Isso, Ódio Cósmico, lá de 1999. Essa é uma peça bem chave para a gente entender o estado atual do cânone, digamos assim. O título faz referência a uma cena super impactante do original. Essa série meio que ignora as partes 2 e 3 como continuações diretas e definitivas. Ah, ela meio que desconsidera. É, mais ou menos. Em vez disso,